baixado a audiência do JTT, fique em casa e forte desacato. Estamos em casa, como sempre, e agora quem está na sua casa nos atendendo é a documentarista Márcia Paraíso. Com ela vamos falar um pouco do desgraçadíssimo discurso do cidadão que ostenta a primeira magistratura do país e também um pouco da situação da Márcia na sua atividade, que tem que ficar isolada. Ela que gosta muito de estrada para andar pela Pátria Grande, pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil todo. Tudo bom, Márcia? Estamos vivendo uma hora de cada vez, né, Raul? Seria um dia de cada vez, mas, dado o nosso presidente da República, a gente tem vivido uma hora de cada vez, porque a gente nunca sabe qual vai ser o ato dele, o que ele vai dizer, e o quanto isso vai nos afetar, né? E quanto dano tem produzido este exercício, este mandato nefasto para a cultura, inclusive a tal secretária da Cultura tendo falecido pessoas muito importantes para a cultura brasileira semana passada, e estando doente, por exemplo, ainda Aldir Blanc, não tem se manifestado. Ou seja, o dano, além do discurso, além das bravatas, o dano é na prática, para todos os segmentos, inclusive para aquele a qual tu pertences, né, Márcia? Na realidade, eu não tenho a menor expectativa em relação ao presidente do Brasil, né? Então, a minha expectativa realmente é zero. E eu acho assim de que quem votou nele, em nenhum momento ele enganou as pessoas. Um sujeito, né, que entra dentro do Congresso homenageando um ditador como um Ustra, ele já disse a que veio. Então, eu não tinha nem a menor expectativa que ele homenageasse qualquer pessoa da cultura que faz a cultura de base ou que faz a cultura grande, né? Agora, com esse último acontecimento de ontem, né? Dessa questão sobre a volta à ditadura e ao AI-5, isso nos toca absurdamente, né? Eu nasci no dia em que foi decretado o AI-5 e eu sofri dentro da minha família todas as consequências de crescer durante a ditadura militar, né? Então, é inadmissível o que esse sujeito fez e é inadmissível ainda que existe um percentual enorme da população brasileira que ainda aplaude os atos, as falas desse indivíduo, né? Lamentável. Mas, do ponto de vista dos artistas, da cultura, da comunicação social, como se deve agir a partir desse divisor que coloca Bolsonaro? Porque, na verdade, ontem, diretamente, ele conclamou a AI-5, conclamou a ruptura democrática contra o Supremo Tribunal, contra o Congresso Nacional, não vou negociar nada, diz, não estamos a negociar nada, ou seja, realmente a inspiração fascista do Bolsonaro cresce. Mas como se deve agir quando estamos em pandemia? A maioria dos opositores estamos cumprindo com nossa quarentena. Realmente, dos que cumprimos a quarentena, a maioria estamos no campo oposto a Bolsonaro. Como reagir com isso, Márcia? É muito complicado, né, Raul? A gente se sente muito impotente, né? O meu setor, o setor do audiovisual, a gente foi paralisado ainda no governo Temer, né? Com a entrada do Temer, ele paralisou a Ancine. Então, desde o governo Temer, que a gente está sofrendo o impacto da paralisação do setor, que foi agravado com a censura, né? Então, essa ditadura já está em curso, né? Desde ela começou lá com o golpe, começou com o Temer, e seguiu a passos de galope com o Bolsonaro, né? E com a instalação da censura, né? A gente teve um edital do Fundo Setorial do Audiovisual que tinha, dentre as suas temáticas, tinha a temática LGBT, que no caso da minha produtora, a gente estava pré-selecionado para receber o recurso, e que foi cancelado por conta da temática que esse edital abordava, né? Então, a gente entrou com o Ministério Público entrou com uma ação, o edital ele seguiu em curso, mas aqueles projetos que estavam já na fase final não foram os projetos que foram contemplados, foram outros projetos, né? Então, a censura permaneceu, a censura seguiu adiante, né? E assim permanece. Então, a gente está num momento muito duro, muito difícil, agravado pela questão da pandemia, da gente estar em isolamento, e vamos nos manter em isolamento social, de como que a gente consegue se articular
como que a gente consegue se mobilizar num momento como esse, né? Distribuindo conteúdo para as pessoas, mesmo assim ainda é muito pouco, né, Raul? Claro. O que a gente, cidadão, pode se juntar e fazer com que a nossa voz rompa essa bolha, né? Chegue nas periferias também, que a gente se junte todos para pensar numa articulação, para gritar contra esse sistema que aí se estabelece, né? Até porque nós precisamos pensar no pós-pandemia, seja o ano próximo, o seguinte, ou mais outros, e aproveitar estas experiências para descobrirmos novas formas de relacionamento, novas formas gregárias, talvez não tradicionais, e que para nós, pelo menos, que estamos no espaço independente, no espaço fora da grande rotina do capital, talvez seja interessante começar a conciliar um diálogo diverso do que vínhamos fazendo, né, Márcia? Sim, com certeza, né? Como que a gente poderia criar essa nova comunicação, esse novo diálogo e que faça chegar em outras pessoas além de nós mesmos, né? Exato. Porque a questão é que a gente acaba se comunicando muito entre nós, né, Raul? Como que a gente consegue conversar com o outro que ainda pensa diferente, né? Isso é muito desafiador, né? Há uma narrativa que, tanto no texto quanto na expressão audiovisual, na expressão pictórica e outras expressões da arte, da cultura, precisamos descobrir e que não temos conseguido aplicar, porque, por exemplo, praticamente todas as manifestações perante as bravatas deste senhor presidente só acontecem através de cartinhas de repúdio e demais. Há uma série de questões maiores que poderiam acontecer mais efetivas e esperamos que isso também se reflita na nossa área da comunicação e da cultura, né, Márcia? Sim, a gente está passando por um momento muito difícil, né, Raul, no setor cultural, né? O Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina lançou, inclusive, uma pesquisa sobre o impacto econômico do setor cultural aqui no estado, né? E foi estimado o valor de 112 milhões de reais que deixaram de circular no estado por conta da paralisação do setor, né? Porque não é só a nossa produção cultural em si, nós enquanto agentes culturais, mas tudo que nós abraçamos, né? Os diversos setores, os diversos profissionais, inclusive, que são contratados para trabalhar não só na área do audiovisual, mas também na área de shows, de entretenimento, desde motorista até o pessoal pelo catering, e é um setor que engloba muitos serviços, muitas atividades, né? E isso tudo está paralisado. E para o técnico do audiovisual, para o técnico da cultura, impacta muito, porque é um setor em que as pessoas não têm muitas garantias. A gente trabalha por empreitada, né? A gente é contratado para trabalhar numa produção específica e a gente vive daquele recurso até a próxima produção acontecer, né? Então, é um setor que deixa a gente desamparada, né? Isso já é oscilante, mas vamos continuar dialogando, Márcia, e a gente agradece. Tem a cabocla, né? Outro dia, coisa maravilhosa, muita gente acompanhou. E quem sabe, então, este próximo sábado temos alguma outra produção da Márcia Paraíso para continuar abraçando, continuar nos abrigando nestes dias tão difíceis. Obrigado, Márcia Paraíso. Obrigada, Raul. Um abraço para você. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijão.